Quando a gente tá no meio de uma floresta e a gente vê uma borboleta morfa voando, é muito difícil da gente seguir ela com os olhos, né? Essa coloração azul que é só na parte de cima da asa, quando ela tá voando, ficam flashes de azul piscando. E aí, quando essa borboleta voa no subbosque, né, que é uma área mais sombreada, a gente vê só aqueles flashes de coloração azul. E é difícil para nós, né, seres humanos, conseguir capturar elas. E aí, isso também provavelmente é bem difícil para predadores, né? Essa hipótese, na verdade, já vem de muitos anos. Em muitos livros, textos clássicos de comportamento já se mencionava, né, que animais que têm uma coloração que é muito conspícua, né, muito chamativa, que ela só é exposta quando esse animal está se movimentando, isso pode dificultar a captura dele, né? Então a ideia foi isso, né? A gente fazer 3 experimentos diferentes para poder testar essa hipótese que a gente chama de coloração dinâmica, usando as borboletas morfo, né? Morpho Eleanor, que foi a espécie que a gente selecionou, para poder testar essa hipótese. Então, no primeiro experimento, a nossa ideia foi remover o azul da parte dorsal, da parte de cima da asa. Então, a gente selecionou uma cor que era semelhante à cor da asa, né, um marrom escuro, e a gente passou por cima desse azul para remover o azul. Então, quando a borboleta estava voando, ela ia estar marrom tanto em cima quanto embaixo. No segundo experimento foi o contrário. Em vez de remover o azul da parte de cima, a gente adicionou uma faixa azul na parte de baixo. E aí, ao longo de um mês, a gente ficava voltando nas mesmas trilhas, de manhã e à tarde, e ficava recapturando e marcando os novos indivíduos para a gente poder acompanhar aquela população, né? E ver se realmente estava tendo uma predação diferencial entre os grupos. Para cada um desses experimentos, também a gente tinha sempre um grupo controle, né? Então a gente comparava esses 2 grupos para ver se tinha uma diferença na sobrevivência. E aí, por fim, nosso terceiro experimento, ele foi um pouquinho diferente, né? Porque esses 2 primeiros, eles foram feitos com as borboletas vivas em voo, mas existia a possibilidade dessa alteração que a gente está fazendo afetar a sobrevivência das borboletas pousadas, né? Então, a gente tinha que testar se realmente os passarinhos não estavam atacando as borboletas pousadas, né? E aí, para isso, a gente fez um experimento com alguns indivíduos que a gente teve que sacrificar e colocar eles fixos no chão, né? Com esse padrão pintado, para a gente poder acompanhar ao longo também de 30 dias e ver se as aves não estavam atacando esses indivíduos pousados, né? E aí, o que a gente conseguiu com esses 3 experimentos, né? O primeiro deles, quando a gente deixou a borboleta marrom dos 2 lados, a gente esperava que isso fosse alterar a sobrevivência, né? Porque a gente pensou, se ela não vai ter aquele padrão de flash chamativo, provavelmente ela vai ser mais atacada. Mas não foi bem isso que a gente encontrou, né? A gente acredita que isso ocorreu provavelmente porque quando removemos o azul, a gente tornou elas camufladas. Então, quando elas estão totalmente camufladas, assim, marrons, provavelmente fica difícil para o passarinho encontrar elas voando. A gente acabou adicionando uma outro mecanismo de defesa nela, que foi a camuflagem. Já no segundo experimento, que a gente deixou ela azul tanto em cima quanto embaixo, a gente encontrou a diferença. Essas borboletas que estavam sempre azuis, elas eram mais atacadas. Então, a gente conseguiu, né, com isso, uma evidência de que quando a gente altera esse padrão e cancela esse efeito da coloração dinâmica, a gente faz com que ela se torne mais suscetível a ser predada. Esse resultado do segundo experimento, ele também foi corroborado ainda mais com a ajuda do terceiro experimento, porque no experimento de predação no chão, a gente não encontrou diferença das borboletas que estavam azuis, né, dos 2 lados, daquelas do grupo controle. Foi a primeira evidência que se tem, né, de um trabalho feito com predadores e presas reais para testar a coloração dinâmica, né, a hipótese da coloração dinâmica. O trabalho foi concluído em 2022 e a gente conseguiu publicar o artigo só em 2024. Quando a gente pensa em trabalhos que a gente tem experimentação, é bem delicado, porque existem muitos fatores que podem ser manipulados no experimento e a gente tomou muito não até conseguir esse sim da Ethology, então foi um processo bem longo e demorado, mas eu acho que a revista que a gente conseguiu foi excelente. A gente testou uma única espécie, numa única região, com uma quantidade X de predadores naquele local. Então, esse trabalho ele pode servir de modelo para que seja aplicado em diferentes regiões. Por exemplo, será que isso vai funcionar na Amazônia? Será que a presença de outros predadores vai mudar, vai alterar o resultado? Então, ele foi um trabalho para mostrar, né, demonstrar que realmente para esse grupo funciona, mas aí ele dá abertura e dá subsídio para que outros trabalhos possam ser feitos baseados nisso. É uma pecinha na história evolutiva das borboletas morph, né, para a gente entender, né, compreender toda essa história evolutiva do grupo.